Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 14 ao 20, diz: Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar. Pois a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é: lança a tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Podem sentar, queiram ter a bondade. Esta profecia apocalíptica, vejam vocês, tem a ver com este tempo final no qual nós estamos vivendo, e é neste tempo final onde esta profecia estará sendo cumprida. Deus falou também no Antigo Testamento, por exemplo, em Joel, capítulo 3, versículo 13, e diz: um pouquinho antes: versículo 9 em diante diz: Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos ali.
Ó Senhor, faze descer os teus valentes. fuertes. Despiértense Suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. O Senhor bramará de Sião, e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Agora vejam vocês, onde nos coloca Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20. Nos coloca no dia do Senhor. Nos coloca no tempo onde Deus chama e junta seus escolhidos, representados no trigo. Vejam vocês, as coisas naturais representam as coisas espirituais. E por isso foi que Deus deu ordens e leis ao povo hebreu por meio do profeta Moisés. E deu ordenanças, ordens e leis até para o plantio e a colheita dos frutos do campo. Porque isso é tipo e figura das coisas que Deus faria. E agora vejam como o próprio Jesus também, em suas parábolas, usou o trigo, representando com trigo os filhos do reino, os filhos de Deus, e mencionou o joio, representando no joio os filhos do mal. E, em seguida, falou da colheita, o tempo da ceifa, onde o Filho do Homem enviará os seus anjos, porque os ceifeiros são os anjos, e isso é para o tempo final. Ou seja, para... Vamos ver o que nos diz Jesus no capítulo 13 de São Mateus, versículos, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. E neste mesmo capítulo 13, versículos 37 em diante, diz Jesus. E ele respondeu, ou seja, Jesus: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou, ou seja, quem semeou o joio, é o diabo. Ou seja, que os filhos do mal são os filhos do diabo. Esse é o joio, e os filhos de Deus
representam, ou ou seja, seja, estão representados no trigo. no trigo. Sigue diciendo, Continua dizendo, el enemigo que la sembró, o o sea, que inimigo sembró la que o cizaña, semeou, ou seja, que semeou o joio é o diabo. la siega es el fin A del ceifa siglo, é o fim do mundo. y los segadores E os ceifeiros são los os anjos. ¿Quiénes son los Quem segadores? são os ceifeiros? Los ángeles. Os anjos. Por Por isso, em São Mateus capítulo 24 e versículo 31, Jesus diz: e enviará sus ángeles com gran voz de trompeta, E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde de los os quatro ventos, desde un extremo de uma a del outra cielo extremidade dos hasta céus. el otro. Aqui menciona novamente Jesus menciona los ángeles, os anjos, porque porque estos ángeles estes anjos que são enviados para llevar a cabo esta para realizar labor, este trabalho, vean ustedes, son vejam vocês, são enviados en este tiempo final. neste tempo final. E vamos ver o que disse o reverendo William Branham com relação a estes anjos. Na página 141 do livro de citações, versículo 1260 diz: Notem no versículo 41 de São Mateus 13, os dois também, muito perto, tão perto, nos últimos dias, que ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digam a igreja metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que envia ele seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação. A segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errôneo, qual é errado. Deus disse que ele enviará os seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui. Ou seja, não durante as 7 eras. Porque estes anjos que ele envia para realizar a colheita, os envia na era da pedra angular. Deus disse que ele enviará os seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo, ou seja, não anjos embaixo nas 7 eras, mas anjos no último tempo. E reuniria. Sabemos que isto é o tempo vindouro de colheita agora. É para o tempo da colheita que ele envia os seus anjos. Agora, um anjo é, na realidade, interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras da igreja. Agora vejam vocês, depois que terminam o seu trabalho, os 7 anjos mensageiros das 7 eras, Cristo enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. E disto nos fala também Jesus, destes anjos, no capítulo 16, versículo 27, quando nos disse:
porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: Eis que cedo venho, e meu galardão comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Agora vejam como todas essas passagens falam deste tempo final, onde os anjos do Filho do Homem estarão realizando a colheita do trigo, o recolhimento dos escolhidos de Deus. A foice representa a palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual são colhidos os escolhidos de Deus e são preparados para serem transformados neste tempo final. E Cristo, neste tempo final, estaria realizando essa obra do recolhimento dos seus escolhidos. Cristo, em eras passadas, esteve manifestado por meio do mensageiro de cada era do passado e o usou grandemente. Em seguida, na sétima era da Igreja Gentia, enviou ao reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo e anjo mensageiro da sétima era da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e o enviou operando o ministério de Elias por quarta ocasião. Mas agora, para o último dia, quando já passaram as 7 eras da Igreja Gentia, Cristo sobe à era da pedra angular e vem manifestado, assim como veio manifestado em cada anjo mensageiro das 7 eras da Igreja Gentia, vem manifestado na era da pedra angular, em seu anjo mensageiro, e vem operando os ministérios de Moisés e de Elias. Porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. E onde estiver Cristo manifestado no último dia na era da pedra angular, aí estarão os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e de Elias, para, por meio desses ministérios que o Espírito Santo, anjo do pacto, estará operando em seu anjo mensageiro, serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Por isso, neste tempo de colheita, a ordem do céu é: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Sempre que se chega ao final de uma dispensação, Deus envia um mensageiro dispensacional e começa a se entrelaçar uma nova dispensação com a dispensação que está chegando ao seu final. E começa Deus a usar esse mensageiro para chamar e juntar os filhos de Deus e colocá-los em uma nova dispensação. Vejam vocês como nos dias de Jesus, ele esteve falando sobre a colheita e diz:
Em São João, capítulo 4, versículo 34 em diante, Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário. Desde já ceifa a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Aí podemos ver que Cristo está enviando os seus discípulos a quê? A ceifar. E eles vão ceifar, vão colher o que outros semearam durante a dispensação da lei. E agora se realiza um recolhimento, uma colheita das pessoas que estavam sob a lei e são chamadas e juntadas em uma nova dispensação. E, em seguida, depois de passado esse tempo dos apóstolos, lá na terra de Israel, encontramos que o Evangelho passou aos gentios, se entrelaçou tudo com os hebreus e os gentios, e foi o mesmo Pedro quem abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, assim como tinha aberto a porta aos hebreus no dia de Pentecoste. E tudo isso que estava acontecendo ali era uma colheita. Agora podemos ver que para este tempo final temos a promessa de uma colheita. Uma colheita que será realizada neste tempo final. Cristo estava colhendo e enviou seus discípulos a colher. E agora, para este tempo final, se realiza uma colheita no cristianismo. É o cristianismo quem tem a promessa de uma colheita. E por isso, os anjos do Filho do Homem são enviados ao cristianismo para realizar essa colheita. Agora podemos ver que isto é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Cristo, o Espírito Santo, manifestado no último dia em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus, e assim realizando a obra do último dia.
Deus não envia 2 profetas maiores para uma mesma era e também não para uma mesma dispensação, mas pode enviar em um só homem 2 ministérios de profeta e até 3 ministérios também. Pode operá-los em um só homem sem nenhum problema. Quando Jesus esteve sobre a terra, Cristo, realizando todos os milagres e maravilhas, as pessoas diziam: este é João Batista que ressuscitou. Outros diziam: este é Elias. Ou Jeremias, diziam outros. E outros diziam: ou é algum dos profetas que ressuscitou. É que em Jesus estava a plenitude de Deus, portanto, podia operar o Espírito Santo nele, como operou em Ezequiel, como operou em Jeremias, como operou em Isaías, como operou em Elias, como operou em João Batista e como operou nos diferentes profetas, como operou no profeta Moisés também. Agora, podemos ver o porquê. Muitas pessoas confundiam Jesus com algum dos profetas do passado e pensavam que tinha ressuscitado um profeta do passado. Mas é que em Jesus estava toda a plenitude de Deus. Para este tempo final, Cristo, anjo do pacto, estará manifestado em seu anjo mensageiro e estará operando estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e estará realizando a obra correspondente ao tempo da colheita, tempo da ceifa. E assim, chamar e juntar todos os seus escolhidos deste tempo final. E agora, onde estão os escolhidos deste tempo final? Aqui estamos. E por que estamos aqui? Porque Cristo, anjo do pacto, nos chamou e nos juntou, operando os mistérios correspondentes a este tempo final. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. O tempo da ceifa ou colheita é tempo de regozijo. É tempo de regozijo, de alegria. Porque se recolhe o fruto de todo o esforço e trabalhos que se realizaram. Para quê? Para que se obtivesse o fruto. Por isso é que para este tempo final, os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Tudo isso está dentro do programa divino da colheita, da ceifa, para todos os filhos e filhas de Deus. Por isso somos chamados e juntados. Isso é uma ceifa, uma colheita espiritual. E depois seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso corresponde ao tempo da ceifa, que é este tempo final no qual nós estamos vivendo.
Por eso la orden Por es, isso a ordem é: mete tu hoz, lança tua foice e ceifa, porque la mies, porque a seara está madura. ¿dónde es que Onde madura el fruto? é que amadurece o fruto? En la parte Na alta parte alta del árbol. da árvore. Y la parte E a alta parte alta del árbol da novia árvore será, noiva é a era da pedra angular. Aí Aí madura el é onde trigo, amadurece o aí trigo. donde madura Aí é onde los amadurecem hijos os filhos e filhas de Deus. Y es ahí donde se lleva a cabo la E cosecha é aí onde se realiza a colheita de filhos e filhas de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver donde nos encontramos onde nos encontramos en el cuerpo no corpo místico místico de Cristo. de Cristo. Nos encontramos Nos encontramos en la parte na alta parte alta del árbol da árvore noiva para madurar, para amadurecer, pues hemos sido pois llamados fomos chamados e juntados en la parte na alta parte del alta árbol da novio, árvore en la noiva, edad de la piedra. na era da pedra angular. Eso es Isso é una cosecha, uma colheita, recogimiento recolhimento en la edad de la piedra, na era da pedra angular. y luego tendremos E em seguida teremos la cosecha en una a forma colheita em uma más forma mais ampla. y será E será cuando seamos quando una formos forma. transformados. La transformación nuestra, vean ustedes, A nossa transformação, vejam vocês, é também una cosecha uma colheita. y seremos E llevados seremos levados a la casa à casa de nosso Pai Celestial luego que tengamos depois que tivermos o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Agora Agora vejam vocês, en el programa no programa de la cosecha de la da siega, colheita da ceifa, Dios tiene Deus tem todas estas cosas todas essas coisas para cumplirlas cumpri-las, y todo él lo hace e tudo en Ele forma o faz de uma forma simples. Miren, en los días de Vejam, Jesús, nos dias de Jesus, él les habla Ele fala de una cosecha de uma colheita a sus discípulos aos seus discípulos y les dice, e disse: la mies a la verdad es mucha, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. orad Rogai al Padre de la mies ao Pai da seara que envie obreiros a su para a sua viña. seara. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês como allí estaba ali estava una cosecha, uma siega, colheita, uma ceifa, llevándose se a cabo realizando para ser colocados para en serem una nueva colocados em uma nova dispensação y recibir las e bendiciones receber as bênçãos que Dios que Deus tinha en esa nueva nessa nova dispensação. y las bendiciones E as bênçãos es el nuevo nacimiento é o novo nascimento para todos para los todos que eran os que llamados, eram chamados, cosechados, colhidos, eran colocados eram colocados en una nueva em dispensación. uma nova dispensação. Y el día de E no dia de Pentecoste, recibieron receberam o Espírito Santo e obtiveram assim el nuevo o novo nacimiento. nascimento. Ahora nosotros nos encontramos Agora nós nos encontramos en un tiempo de em um cosecha. tempo de colheita. Somos llamados y juntados y Somos preparados chamados e juntados e preparados para obter el nuevo o cuerpo novo corpo físico, físico eterno. e eterno. así como el llamado Assim como o chamado allá lá en los días de nos Jesús dias de Jesus era para obter el o novo nacimiento. nascimento. Ahora, en este tiempo, Agora, neste tempo, en adición al nuevo em nacimiento, acréscimo ao novo nascimento, tenemos la promesa temos a promessa de una transformación, de uma transformação para todos nós, porque nos ha tocado vivir porque nos correspondeu viver no tempo de la siega. da ceifa.
No tempo onde a ordem do céu é: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Por isso é que Jesus falou em São Lucas, capítulo 21, dizendo: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças ao céu, porque vossa redenção está perto. Ou seja, a nossa transformação. E falou da figueira, que é o povo hebreu, e em seguida disse: quando vocês virem essas coisas acontecerem, recordem, o verão está perto. Vamos ver como diz aqui. São Lucas, capítulo 21. São Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 29 em diante diz: Jesus lhes disse essa parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E vimos a figueira reverdecendo, que é o povo hebreu, e todas as árvores, que são as diferentes nações, e isto foi sinal de que o verão está perto, está próximo. O tempo do verão é o tempo da colheita. E o último que se colhe são as uvas, e por isso, em Apocalipse capítulo 14, se colhe primeiro o trigo, ou seja, a seara, e depois são colhidas as uvas, que são lançadas no lagar da ira de Deus. Ou seja, que primeiro vem o recolhimento ou a colheita dos escolhidos de Deus para serem transformados e raptados, e depois virá a ira de Deus sobre as uvas que serão lançadas no lagar da ira de Deus, ou seja, o mundo será lançado na grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Agora podemos ver o porquê foi dito: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Nós estamos como o trigo de Deus na grande ceifa, a grande colheita dos filhos e filhas de Deus. E fomos colocados na era da pedra angular. Fomos chamados e juntados com a grande voz de trombeta neste tempo final, para em breve ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E
continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos muito boa noite. Deixo novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim conosco para continuar.